Então, shalom, boa noite a todos. Eu me chamo Larissa, eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus, e esse é o nosso ensino, né? O nosso braço ministerial que se dedica ao ensino, que é chamado Efatá. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor, para falar sobre intercessão profética. E gostaria de já deixar claro de antemão que esse braço do ensino Efatá, ele, além de ter essa aula de ensino às terças-feiras, as aulas também tem algumas que ficam gravadas, que estão gravadas no nosso canal do YouTube, também tem um braço chamado Techuvá, que se dedica à leitura das escrituras. É um grupo onde nós nos dedicamos à leitura diária das escrituras, e existem vídeos e alguns links que são feitos ali para que a gente compreenda melhor o que a gente está lendo. E é tudo muito novo para mim, essa parte do ensino, porque nas outras denominações das quais eu fiz parte, geralmente não tem esse aprofundamento. Então, eu louvo a Deus, porque dentro do Tropa de Elite de Jesus, a gente tem essa oportunidade de uma maneira não imposta, né, e de uma maneira completamente livre de religiosidade, a gente poder se aprofundar nas escrituras e entender mais, né, com a sabedoria do Senhor, né, não com a nossa própria mente, mas com a sabedoria do Senhor, entender mais do que o Senhor nos fala diariamente através da Bíblia. E glória a Deus por isso. Então, nessa aula de intercessão profética, eu coloco ali que é um chamado para a igreja, porque ela não é um ministério único de uma pessoa. Então, já vou começar dizendo para você que se você acha que, eu não tenho muito esse negócio de intercessão, não é muito para mim, não gosto muito desse negócio de orar, meu negócio é outra coisa, não, esse negócio é para todo mundo, a intercessão é para toda a igreja. Tem gente que tem vocação para isso e vive a fazer isso, né? E se realiza fazendo isso. Tem gente que não é vocacionado, tem a vocação para outra coisa, mas interceder é para todos. Amém? E eu queria começar falando sobre os tipos de oração, para que a gente possa entender. Nessa primeira explanação aqui que eu vou fazer, é só uma pincelada geral de tudo que a gente vai falar durante o curso todo, né? São 4 ou 5 aulas que a gente vai estar falando sobre a intercessão profética, e aí eu vou estar explanando melhor com vocês sobre cada assunto, né? Mas, para que a gente possa introduzir o que é intercessão, a gente precisa falar sobre oração. O que é oração? E oração é colocar a palavra em ação, é dar destino para as palavras, né? É a forma como nós nos comunicamos no mundo sobrenatural. É a nossa maneira de nos comunicar em espírito, né? Segundo o dicionário da Bíblia, Almeida, que eu quis colocar ali como uma referência, é uma aproximação da pessoa a Deus por meio das palavras, pensamentos, em particular ou em público. Isso é oração, falando da forma bíblica, espiritual, né? E existem alguns tipos de oração que nós vemos ao longo das escrituras, né? Existe a oração de adoração, que é aquela onde nós simplesmente adoramos ao nosso Senhor, exaltando quem Ele é pelo que Ele é, né? Então, nesse tipo de oração, a gente não pede nada, a gente não coloca nenhum tipo de condição, de pedido, de súplica. Nós só nos ocupamos em adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Um exemplo notável desse tipo de oração é o episódio de Paulo e Silas na prisão, né? Que eles estavam aí louvando e engrandecendo o nome do Senhor, mesmo diante de uma condição absurda. A Bíblia diz que eles oravam e louvavam a Deus. Outro tipo de oração é a oração de ação de graças, que é aquele tipo de oração em que nós nos dedicamos a agradecer a Deus pelo que Ele faz, né? Então, nós agradecemos pelo que Ele faz nas nossas vidas, pela bênção que Ele derrama sobre nós, e tanto física quanto espiritualmente, enfim, né? E o livro de Salmos, ele está repleto desse tipo de oração, né? De adoração também, mas de oração de ação de graças. Davi era um homem que praticava isso, enaltecendo ao Senhor por tudo que ele tinha feito. E ali, eu vou deixar o Salmo 95, que fala exatamente nesses termos, né? No termo de ação de graças, de enaltecer ao Senhor pelo que Ele fez.
Logicamente que muitas vezes a gente caminha entre uma e outra, a gente está ali adorando ao Senhor, daqui a pouco a gente vai e agradece, né? Isso não significa que a gente tenha que fazer oração somente de uma forma, né? Mas colocando aqui os tipos de oração para que a gente tenha essa clareza. Existe a oração de confissão de pecados, que é aquela oração onde a gente confessa ao Senhor as nossas falhas, os nossos defeitos. Esse tipo de oração nós nos apresentamos, né, e devemos fazer ela com frequência, nos apresentando conscientemente ao Senhor, né, com consciência dos nossos atos, nos arrependendo, são as orações de arrependimento, são orações também onde nós nos colocamos diante do Senhor, apesar dele já saber o que nós fazemos, tudo o que nós fazemos, mas nessa oração nós nos colocamos humildemente diante dele, em arrependimento. E o apóstolo João descreve sobre a importância desse tipo de oração, né? 1 João 9, ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a busca na oração é essa purificação, a santificação. Não adianta a gente acreditar que está caminhando santo, se não conversar com o Senhor com frequência em relação a isso, né? E existem também as orações de renúncia, onde nós nos desligamos espiritualmente de tudo que nos amarra, de tudo que nos amarrou outrora, de todas as coisas que nós praticamos, de todas as brechas, nós buscamos nessa oração de renúncia fechar o nosso muro, né? E aí nós renunciamos a atos, palavras lançadas, alianças, rituais, hábitos, enfim, nós renunciamos a tudo que nos atrapalha o nosso fluir espiritual, tudo que nos afasta do Senhor, né? E muitas vezes nós temos que fazer essa oração de renúncia diversas e diversas vezes. Fale a pastora Fabiana que tem feito, né, os mapeamentos aí e sabe, todos que já passaram por um mapeamento sabem o quão importante é para que a gente possa fluir a partir dali com mais liberdade no espírito, né? Existem as orações de petição e de súplica, que são orações de pedido, é onde nós realmente pedimos ao Senhor. Ele conhece o nosso coração, ele sabe tudo que nós precisamos, ele conhece as nossas necessidades, mas a palavra nos fala, peça e lhe será dado. Então, ele quer que nós nos voltemos a ele na nossa conversa, na nossa intimidade com o Senhor, que nós peçamos a ele, né? Façamos esses pedidos, essas súplicas, porque é ele quem cuida de nós. Isso mostra também a nossa dependência do Senhor, né? Então, nós somos encorajados pelas Escrituras a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, e nós fazemos isso com confiança de que ele é quem cuida de nós. E nós podemos pedir para o Senhor absolutamente tudo, porque o Senhor, ele está disposto a suprir todas as nossas necessidades diárias, todos os desejos do nosso coração e nos acrescentar fé, sabedoria. Então, não somente na parte material, mas em tudo. Fé, sabedoria, a compaixão, tudo isso nós podemos pedir ao Senhor, isso nos será dado. As orações de súplica são petições um pouco mais intensas, é aquele pedido realmente de socorro, né? E ali é aquela frase que a gente já escutou em Mateus 7, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, ele pede para que nós peçamos, busquemos e bater, tipo insistir, não é só pedir e ficar esperando. A oração de súplica é nesse momento em que você não tem mais para onde correr e você faz súplicas ao Senhor. Né? E aqui entram também orações de pedidos por cura, oração de libertação, libertação por nós, pela nossa família, né? E aí nós vamos entrar na parte das orações intercessórias, oração de intercessão, que é o alvo do nosso estudo e é onde nós vamos nos aprofundar. E a intercessão é a oração que nós fazemos em prol de outra pessoa, né? É o ato de interceder por outra pessoa. Ali no dicionário, a palavra intercessão, né, significa interceder, intervir, pedir a favor de outrem, intervenção conciliadora, ou seja, intervir na intenção de conciliar, na intenção
de fazer o caminho, né, entre alguém e o nosso objeto, que é o Senhor, né? Nós intercedemos somente para o Senhor, pedimos a intercessão somente para Ele, né? A intercessão, ela é um serviço, ela é um chamado sacerdotal, tá? Está lá em 1 Pedro 2:9. É um chamado para que todos nós, como igreja, façamos, tá? A intercessão é uma batalha contra a ação do inferno. É uma batalha em prol de pessoas, em prol de almas. A intercessão me coloca entre Deus e a pessoa, povo, nação, pelo qual eu estou orando. A intercessão é você servir de elo entre aquela situação e o Senhor. É você se colocar entre aquela situação e o Senhor, em favor daquelas pessoas. E aí eu gostaria de ler Isaías 53:12. Isaías 53, o verso 12, fala assim: Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Senhor Jesus é a nossa maior obra de intercessão. A cruz é a maior obra intercessória. O Senhor Jesus fez a intercessão perfeita, se colocando entre toda a humanidade e o Senhor, para nos ligar com Ele, né? Então, intercessão é pedir a Deus em favor de alguém. E não significa que sejam de pessoas próximas. O Senhor Jesus pediu em favor de todos, né? Então, o chamado para a igreja é para que nós façamos essa oração de intercessão pela própria igreja, por pessoas, por comunidades, por nações. Como eu disse, a obra da cruz foi a maior obra intercessora feita pelo sacerdote perfeito, em prol de todos os homens, tá? Porque nós seríamos condenados. Intercessor é aquele que vai a Deus, não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. É aquele que pleiteia junto ao Senhor, como se fora a sua própria causa. É aquele que se coloca numa posição de sacerdote entre Deus e o homem, para pleitear a causa como se fosse sua. Mas por que nós estamos falando sobre intercessão profética? Intercessão, no hebraico, ela vem da palavra paga, que tem uma raiz que significa colidir violentamente. Na tradução livre, quer dizer colidir, encontrar, por acidente ou por violência. Ela é usada muito como violência, colidir com violência, né? Vir a suplicar, cair sobre, são outras traduções da palavra paga, tá? Fazer intercessão, interceder, pleitear, prostrar-se, encontrar-se com alguém, suplicar, orar, fazer uma aliança. Essas são as traduções livres para a palavra paga, tá? E essa palavra é a palavra usada ali em Isaías, né? E também em outros textos de Jeremias, quando fala sobre intercessão. A palavra hebraica, então, como nós vimos, né? A palavra hebraica para intercessão, ela tem dois aspectos, né? O primeiro aspecto é um aspecto de luta, de colidir violentamente. E o segundo aspecto é um aspecto de encontro, de trabalhar junto, de orar, de suplicar por alguém. Concluímos, então, que a intercessão, ela tem duas facetas. É uma faceta de encontro e uma faceta de confronto. Mas como que nós podemos fazer isso dentro de uma mesma oração? O homem, ele não tem autoridade, né? Não tem nem tamanho para confrontar a Deus. O nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento de submissão. É um relacionamento de subserviência. Nós servimos ao Senhor, né? Nós estamos debaixo da missão sacerdotal que o Senhor nos incumbe. Então, nós não temos autoridade nenhuma para mandar em Deus, né? Mas, e muito menos
como diz a palavra ali, colidir violentamente contra Deus. Então, essa palavra, ela é dirigida, essa palavra de colisão, de violência, ela é dirigida para quem se opõe aos planos do Senhor, né? Interceder é enfrentar as forças opostas que vêm de encontro ao plano do Senhor. Interceder é enfrentar a Satanás, é colidir contra as forças de Satanás. É uma batalha espiritual, é colocar-se diante de Deus, firmado nas promessas do Senhor, a fim de pleitear as causas dos outros, as quais Satanás tem infringido. É um encontro com Deus e um confronto com o inferno, a favor de homens, a favor de almas. Isso é interceder, profeticamente. A diferença entre a intercessão comum, né? Porque a intercessão é você pedir por alguém, mas a intercessão profética, ela vai além. A intercessão profética é você estar com o Senhor e colidir violentamente contra as forças de Satanás diante daquela situação, gerando naquela situação o que o Senhor deseja para ela. Não devemos nos enganar, né, nessa forma de intercessão, falando sobre batalha espiritual, porque a nossa oração ela é sempre dirigida para o Senhor, né? Dentro dessa batalha espiritual chamada intercessão, a nossa oração é sempre para o Senhor. Nós não oramos nunca para a força do maligno. Em intercessão não existe sai capeta. Em intercessão não existe show Satanás. Em intercessão, nós nos colocamos firmados na promessa do Senhor, falando para o Senhor, Senhor, a tua força, é a tua palavra, é a tua promessa que faz com que Satanás vá embora. Nós oramos para Deus. Então, isso é importante que a gente tenha em mente, porque nós nunca dirigimos a nossa oração a Satanás ou a qualquer demônio ou entidade. A esses, nós devemos apenas dar ordens, pois nós temos autoridade no mundo espiritual para isso. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas, né? Mas que isso fique claro, para interceder. Porém, nós não podemos estar de qualquer jeito. Nós devemos estar aptos, buscando entendimento, buscando santificação dia após dia, buscando reparar as nossas brechas, buscando ter comunhão com o Senhor, para que não venhamos a morrer na batalha ou não venhamos a abandoná-la no meio do caminho, gerando abortos ao invés de frutos. É muito comum que a gente comece uma intercessão, que a gente inicie esse projeto de interceder por uma nação e aborte isso no meio do caminho. Isso gera um aborto espiritual. Quando a gente tem a intenção de interceder, nós temos que ir até o final, pois é um trabalho de parto. Amém? É interessante nesse ponto também trazer a tradução grega para a palavra intercessão, já que ambas as expressões aparecem na Bíblia, né? Tanto a grega quanto a hebraica. E em grego, a palavra que significa intercessão, ela é traduzida também para entrevista. É como se o intercessor tivesse o trabalho, o intercessor da intercessão profética, tivesse o trabalho de entrevistar a Deus e conhecer o que ele deseja para aquela situação, para aquela cidade, para aquela nação, para o alvo da nossa intercessão. Portanto, do ponto de vista espiritual, interceder é simplesmente fluir com o Espírito Santo e ver com os olhos de Deus a situação, na igreja, nos homens, no mundo. A intercessão profética se ocupa em enxergar com os olhos do Senhor, para gerar isso no mundo natural. A intercessão profética, ela nos torna aliados do Senhor para o cumprimento dos seus propósitos na Terra. A intercessão profética é um privilégio, nos faz participantes da obra do Senhor. E não que todos nós já não sejamos dia após dia, mas ao interceder, nós buscamos no Senhor o que Ele deseja e geramos isso em oração para que isso venha para o mundo natural. E é por isso que eu escolhi um farol para ilustrar, né, aqui no meu background também, aqui, para ilustrar a apresentação.
Porque o farol, ele está ali para que os navios não colidam, mas consigam seguir a sua rota e cumprir o seu propósito. Esse é o trabalho de um intercessor. Ele batalha contra as forças das trevas para que nações, pessoas, igreja não colida contra elas, mas consiga passar e seguir o seu propósito, fazendo a sua rota. Intercessão é ligar na terra o que o Pai deseja, é conhecer a vontade de Deus e gerar, às vezes com dores de parto e às vezes com gemidos inexprimíveis, na terra, tendo a oportunidade de participar do que Deus está fazendo. E um exemplo muito claro e muito lindo de intercessão é quando Elias, né, subiu ao Carmelo, se inclinou por terra, pôs seu rosto entre os joelhos e orou. Lá, isso está em 1 Reis 18:42, ali o verso B. Elias, ele já tinha a promessa do Senhor, o Senhor já tinha dito que ia chover, ele já tinha feito tudo o que o Senhor tinha pedido para que ele fizesse, para que viesse a chuva, e a partir daquele momento ele podia ir embora. Mas Elias subiu ao Carmelo, se ajoelhou ali numa posição prostrada e orou até que a chuva chegasse. Ele não parou no meio do caminho, ele orou até que a chuva chegasse. Esse é um excelente exemplo de intercessão para nós, intercessão profética, né? E também tem a intercessão do maior intercessor, né? Que é Jesus, que fala lá em Lucas 22:44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e seus suor tornou-se como gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus intercedeu por ele mesmo, para que ele pudesse cumprir a obra da cruz, né? Porque naquele momento não haviam intercessores que pudessem ajudá-lo em intercessão. As pessoas ainda não compreendiam o que é que estava por vir. E não havia naquele local ninguém que tivesse essa ligação, essa comunhão com o Senhor, a ponto de ajudar Jesus em oração, gerando isso na terra. Então, Jesus orou ali em agonia. E ele não orou em agonia porque ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia apanhar, não. A agonia do Jesus ali eram duas. A primeira era para que aquilo fosse gerado realmente, né? Para que essa obra fosse concluída, para que ele conseguisse concluir essa obra. E a segunda agonia de Jesus era porque ele se afastaria do Senhor por algum tempo, porque a partir do momento em que ele fosse contado com os transgressores, o Senhor não estaria olhando para ele, ele perderia por alguns instantes aquele elo de ligação com o Senhor. E era por isso que ele agonizava tanto. Mas ele, mesmo assim, intercedeu para poder gerar o momento da cruz. Amém? Então, ali, intercessão profética é fluir com o Espírito Santo, ver com os olhos de Deus, para gerar em oração a sua vontade para a situação. E isso é de que se ocupa a intercessão profética. E a Valnice Milhomens, ela tem uma frase que eu achei muito interessante, que ela fala que muitas vezes a gente não alcança o objetivo da nossa oração intercessória, né? A gente ora e não alcança o nosso objetivo. Mas o sucesso de uma oração intercessória não é alcançar o que nós buscamos em oração, mas ter o nosso coração transformado para através desse conhecimento de Deus. A oração intercessória, ela nos leva a um nível de relacionamento maior com o Senhor, né? Então, nós conhecemos mais a Deus, vemos como Deus vê e passamos a querer o que Ele quer. Através da oração intercessória, muitas vezes as nossas vontades mudam. E a gente pôde ver isso quando nós oramos pelas eleições no ano passado, né? Então, nós estávamos orando porque nós queríamos algo, nós queríamos que alguma coisa acontecesse, e quando nós vimos que o Senhor não queria que acontecesse de determinada forma, nós compreendemos no nosso coração isso e passamos a orar de maneira diferente. Então, a intercessão nos possibilita, nos dá esse privilégio de entender o que o Senhor está querendo fazer naquela situação. A frase da Valnice Milhomens, ela fala assim: intercessão é dar a luz no reino do Espírito, às promessas e aos propósitos de Deus. É uma oração para que a vontade de Deus seja feita na vida dos outros. É descobrir o que está no coração de Deus e orar para que isso se manifeste no mundo natural.
E aqui eu trouxe alguns motivos do porquê devemos interceder. Primeiro, porque a intercessão ela nos leva a um nível mais profundo e maduro de relacionamento com Deus. Nós deixamos de nos preocupar apenas conosco, apenas com o nosso próprio eu. E nós passamos a nos envolver com o que está na mente, no coração do Senhor. Venha o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Né? É o que a gente aprende ali em Mateus 6:10, e é o que a gente gera em intercessão. E Efésios 6:18 fala o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, esse é um pedido do Senhor, né? Isso está na Bíblia, então é o que o Senhor está pedindo para que nós façamos, para que nós venhamos a ter esse relacionamento profundo com Ele. E a intercessão nos possibilita, nos leva a esse nível mais profundo e maduro de relacionamento com Deus. A intercessão, ali no segundo ponto, a intercessão, ela nos leva a colidir com violência contra o reino das trevas. Através da intercessão que nós nos posicionamos, que nós alcançamos armas capazes de fazer com que nós possamos colidir dessa forma violenta realmente contra o reino das trevas. Através do quebrantamento, o Senhor nos traz estratégias de como devemos orar, e o Espírito do Senhor nos revela como devemos lutar por aquela causa. Então, a intercessão, ela nos permite colidir com violência efetiva contra as ciladas de Satanás. Em Juízes, a mulher que matou Abimeleque, né? E eu acho muito interessante que naquele trecho, né, naquele versículo, a gente pode perceber que todas as pessoas, elas se refugiaram na torre forte. E é o que a gente deve fazer quando o mal aparece, quando o inimigo está à porta, nós devemos nos refugiar no Senhor. Mas nós não podemos ficar ali refugiados no Senhor para sempre. Nós temos que sair e lutar. Então, ela agiu na hora certa, ela teve uma estratégia e ela pegou no momento certo, jogou a pedra e matou o inimigo. E nós estamos aqui para isso, né? Nós não podemos ficar ali refugiados eternamente. O Senhor nos refugia para nos preparar para que a gente saia para a luta. Outro ponto do porquê devemos interceder é porque ela nos conduz ao resgate de vidas. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para libertar os cativos presos em grilhões e cativeiros das trevas, que estão com medo, que estão com ansiedade, que estão com orgulho, que estão com depressão, com todo o pecado que destrói o homem e que o separa de Deus. E a intercessão nos conduz a resgatar essas pessoas, né? Não somente pela oração, mas o Senhor vai nos dando estratégias de quem devemos buscar, por quem devemos orar, por qual nação Ele quer que a gente ore. A intercessão, ela alarga a nossa visão espiritual. Nós passamos a nos dispor para Deus, não apenas pelas causas pessoais, não apenas para pedir por nós mesmos, mas para clamar pela igreja, por nossa cidade, pelo Estado, pela nação, por nações. Ela alarga a nossa visão espiritual. A intercessão, ela nos leva a amar como Jesus nos ama. A intercessão ativa a nossa compaixão. E eu vou confessar para vocês que isso é uma coisa que muitas vezes eu peco. Eu não consigo, muitas vezes, enxergar as pessoas como Jesus enxerga. Eu tenho essa dificuldade, eu confesso isso. Peço para que Jesus me ajude diariamente, porque às vezes a gente tem aquele negócio, acha que a pessoa está fazendo um drama, está fazendo uma manha, e a intercessão, ela nos ajuda a enxergar com o amor de Cristo. Sem amor, é impossível interceder. O amor é o pilar mais forte e fundamental que vai nos sustentar como intercessores. É baseado no amor de Deus que temos ousadia para romper as barreiras e nos posicionar como conquistadores das vitórias que o Senhor já tem conquistado para nós. Movidos por esse amor, o nosso coração se enche de compaixão. E o mesmo sentimento foi o sentimento que motivou Jesus a servir a multidão, a curar enfermos, a libertar endemoniados. Né? Ali em Mateus 14:14 fala que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes.
E tem outro trecho ali em Colossenses 3,12 que fala: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A intercessão, ela nos ajuda a caminhar nessa direção, né, de ter a compaixão, de nos revestir da compaixão. A intercessão, ela nos leva a acessar, através do Espírito Santo, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Salmos 25, 14, se eu não me engano, fala que o Senhor revela os seus segredos àqueles que os temem, né? E o intercessor, ele entra nesse local de temor do Senhor, né? E aí eu vou ler para vocês Isaías 45, verso 2 e 3, que fala: eu irei diante de vocês e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Amém? A intercessão, ela nos leva a conhecer mais ao Senhor. E, claro, nesse quesito de conhecer mais ao Senhor, eu gosto muito de ler Jeremias 33:3, quando ele fala: clame a mim e responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso é uma promessa do Senhor, e através da intercessão nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor nos responda e nos responda e nos diga, né, sobre aquela situação, sobre aquela questão. E ele nos diz coisas grandes e insondáveis. Através da intercessão, nós temos revelação de Deus para discernir os planos do nosso adversário, nós recebemos armas espirituais e nos posicionamos como guerreiros na batalha. E aí a Escritura fala assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Está em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Então, a intercessão, ela nos ajuda a lutar essa batalha, que não se luta com padrões humanos. Amém? A intercessão, então, ela gera em nós, em nossos corações, a confiança e a ousadia que precisamos para nos envolver na batalha. E aí, é o que eu falei no início, né? A intercessão, ela não é só para vocacionados. A intercessão é um chamado para a igreja, né? Mas eu não sinto que eu devo interceder. Então, interceda. Ore. Ore, porque é através da intercessão que é gerado em nossos corações a confiança e a ousadia que precisamos para nos envolver na batalha. O temor do Senhor guarda o coração do intercessor, que entende qual a sua posição dentro do exército do Senhor, levando a uma dependência cada vez maior do nosso general. E aí tem um texto que fala assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os, e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Essa palavra é de Salmo, é o Salmo 18, 37 a 39. O Senhor é quem vence a batalha, mas ele precisa que a gente lute. Ele deseja que a gente lute. E durante esse curso, né, durante os próximos encontros, eu também vou falar sobre isso, porque o Senhor precisa que a gente esteja intercedendo, por que ele deseja intercessores, qual é a necessidade que o Senhor precisa de ter gente intercedendo aqui na Terra, já que ele é tão poderoso, por que ele precisa de nós? Mas ele precisa, ele deseja intercessores. E a intercessão, o próprio ato de interceder, gera em nós confiança para interceder, ousadia para interceder. Tem muita gente que tem medo do espiritual,
né? Eu levanto a minha mão porque eu tenho, né? Eu sempre tive. E tem muita gente que fala, eu não vou mexer com isso, eu não vou começar a interceder porque vai ter retaliação. Não, porque não, posso ser atacado. Irmão, é através da intercessão que a gente consegue ganhar confiança para interceder mais, para interceder por algo maior. Não precisa começar intercedendo pelos países da África, pela igreja percebida. Intercede pelo teu vizinho, por alguma causa aí numa igreja local, intercede pelo Tropa de Elite de Jesus, interceda, interceda. Faça esse elo de ligação entre essa causa que você está pleiteando e o Senhor. Gere em oração. Descubra em oração o que o Senhor deseja para isso. E aí tem uma palavra de Salmo que fala assim: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Salmo 27, 3. Confiante em quem? Em quem já venceu a batalha. Em quem já venceu. Porque nós, na verdade, fazemos o que nós trazemos para o natural, o que já existe no espiritual. E no espiritual, vou dizer para vocês, existe vitória na batalha. Amém? E, por fim, a intercessão nos transforma o nosso espírito num lugar propício para gerar as promessas de Deus. Ou seja, nos permite participar do que Deus está fazendo na terra. O Deus, Romanos 4,17. A palavra de Romanos 4,17 fala assim: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. É esse Deus que nós servimos. E é Ele que nos usa, né? Quando nós nos colocamos para que Ele nos use, né? Então, a intercessão é um grande eis-me aqui. A intercessão é um verdadeiro eis-me aqui, porque o Senhor busca intercessores. E só que ele quer fazer através do intercessor. O poder é dele. A oração do intercessor, na verdade, é um canal, mas o poder é do Senhor. Amém? Então, como eu disse, vou ler também um texto que está em Gálatas 4,19, que Paulo fala: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo orava incessantemente por aqueles aonde ele ia e plantava as igrejas. Ele fazia isso e sofria nas orações com dores de parto, até que a igreja se formasse. E olha a obra que Paulo fez. É para isso que o Senhor nos chama, amém? E ao longo desse ensino, nós vamos ver mais a figura de Jesus e do Espírito Santo como os nossos intercessores, a necessidade de ter um intercessor, por que Deus precisa que eu interceda, e eu como intercessor, né? Nasce um intercessor. Quero trazer também algumas coisas como as linhas principais de intercessão, as 7 linhas principais de intercessão, para que a gente possa começar a interceder de maneira consciente, efetiva, né? E muitas outras coisas aí. E eu quero deixar aqui para vocês algumas referências, né? Algumas indicações de literatura também. A principal referência chama Bíblia Sagrada, vocês leiam, por favor, tá? Vou dizer para vocês que eu já li a Bíblia inteira? Minto, não li, não consegui ler toda ainda, mas estou me esforçando, pastor, terminando aí, ó. Mas sim, a Bíblia, na verdade, é o instrumento, porque a gente só consegue interceder e trazer para o natural, o que está no sobrenatural, quando a gente declara as palavras que estão ali, as promessas que estão ali, né? Orando a palavra. Nós vamos falar sobre isso também, sobre orar a palavra, mas a gente só vai conseguir orar a palavra se a gente souber a palavra, senão a gente não consegue orar a palavra, amém? Tem um livro em As Apostilas da pastora Isenete Rodrigues, que é a Escola de Intercessão, que foi onde eu também me baseei para trazer algumas coisas desses estudos para vocês. Tem esses livros da Valnice Milhomens, O Poder da Intercessão e Orando a Palavra. Tem um livro do Fábio Coelho, Princípios da Batalha Espiritual, e o curso da Valnice Milhomens, que foi esse curso que
eu assisti, né, ele todo, li as apostilas e me senti apta a trazer para vocês através desse material, né? Então, não estou baseada somente no meu próprio entendimento, tem o Espírito Santo me ajudando, e a pesquisa, claro, que eu fiz. Não li todos esses livros, pensei em algumas coisas, né? Mas se algum de vocês tiver oportunidade, o que a gente indica, porque tem muita coisa sobre intercessão, se você for pesquisar livro de intercessão, aparece, minha nossa, uma, uma salada de coisas, né? Então, eu trouxe aqui algumas pessoas que trazem a visão da sã doutrina, tá? Uma visão de intercessão profética na sã doutrina, porque existe muito de intercessão profética que se fala em intercessão profética, e aí leva muito para a parte do profético, né? Falando muito em coisas que não estão na palavra, digamos assim, né? Então, eu trouxe para vocês essas referências para que, se tiverem interesse em seguir estudando intercessão, que busquem essas referências e quem essas referências indicarem. Amém? Esse é o nosso primeiro encontro do ensino de hoje, né? Desses ensinos de Fatah, terça-feira, e eu fico disponível para trazer à medida do possível, né? Se eu não souber, eu também vou buscar e trago para vocês, se vocês tiverem algumas dúvidas. Amém.